Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, a hora que vocês nos acessarem. Nós estaremos falando hoje sobre educação de jovens e adultos. Meu nome é Sueli, sou conselheira nacional de educação e estou aqui com o maior carinho, junto ao IPAE, para conversarmos sobre educação de jovens e adultos. Para poder contextualizar, nós precisamos revisar a composição da educação brasileira, que é feita em duas etapas: a educação básica e a educação superior. Na educação básica, nós temos educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e na educação superior, a graduação e a pós-graduação. Todas as duas etapas, elas trabalham articuladas com o que a legislação chamou de modalidades de ensino. Então, essas modalidades, elas são 6 modalidades: educação profissional, educação indígena, educação do campo, educação quilombola, educação especial e educação de jovens e adultos. Quando falamos de modalidades, nós estamos falando de um ensino que lida com público diferenciado, que tem seus princípios próprios, seus conceitos, suas metodologias, seus materiais próprios, objetivos específicos, diferentes da educação básica como um todo. E é por isso que a educação de jovens e adultos é uma modalidade das mais interessantes, porque ela lida com um público diferenciado, que é o público de jovens e adultos. Ela trabalha sempre a partir de 15 anos, que é a idade mínima para você ingressar nessa modalidade. E ela tem princípios próprios, ela lida com uma questão da idade desse indivíduo, porque ela pega a partir de 15 anos, mas ela pega qualquer idade até a terceira e quarta idade. Okay? Então, ela é uma modalidade que atende o ensino, que luta para promover o acesso, a permanência e a continuidade de estudos para todas aquelas pessoas que não iniciaram, não tiveram oportunidade de estudar, ou aquelas que não concluíram o seu processo educativo escolar na idade certa, porque tiveram que trabalhar, porque não tinha oferta para eles, enfim, problemas pessoais. Então, a educação de jovens e adultos é uma modalidade definida por lei e tem uma resolução do nosso Conselho, que é a 01 de 2000, que é as diretrizes curriculares nacionais da educação de jovens e adultos. Essa diretriz é uma diretriz que consolida essa modalidade e que, a partir de... nós vamos discutir hoje uma nova diretriz, que é uma diretriz que a gente chama operacional, que ela foi homologada esse mês passado e que ela precisa ser revisada. É uma diretriz operacional e também é válido dizer que as diretrizes, elas são normas emitidas pelo Conselho Nacional e que elas são revisadas de vez em quando para alinhar as novas composições legais que o Brasil coloca. Então, essa resolução é a 01 de 2021. A resolução original de currículo é a 01 de 2000. E você vê a diferença. 20 anos depois, a gente está renovando com alguns conceitos novos. Essa resolução, ela é chamada de diretriz operacional, que ela ajuda exatamente a operação, o funcionamento da educação de jovens e adultos no chão das escolas. E ela trata de algumas questões que são do momento. Ela tem um alinhamento dessa modalidade à Base Nacional Comum Curricular, que é de 2018, 17 e 18, portanto, ela precisa se adaptar. A Política Nacional de Alfabetização, que também é recente. Ela discute a duração dos cursos e idade mínima para ingresso, a forma de registro de frequência, idade e certificação dos exames da EJA, trabalha com a educação de jovens e adultos desenvolvida pela educação à distância, e uma novidade que é tratar uma nova ênfase, que é a educação ao longo da vida. Além disso, diante dos contextos da sociedade atual,
essa modalidade também se adapta com novas formas de flexibilizar. Esse público da educação de jovens e adultos é um público trabalhador, na sua grande maioria, que quer retornar para o banco escolar para completar a sua educação ou para iniciar a educação, mas ele trabalha, ele precisa de flexibilidade, e essa nova resolução ela traz essa possibilidade de flexibilizar, como nós vamos ver na sequência. Então, para possibilitar o acesso à permanência e à continuidade dessas pessoas, elas podem ser ofertadas, a educação de jovens e adultos ela é ofertada de várias formas. Primeiro, ela pode ser presencial, como sempre foi. Ela pode ser a partir da educação à distância. Nós vamos ver que a educação à distância ela tem um detalhamento, que não é toda a educação de jovens e adultos que pode ser pela EAD. Ela pode estar articulada com a educação profissional, tanto a qualificação, que é o curso de curta duração, 160, 200 horas, quanto o curso técnico de nível médio, que pode ser também articulado, a formação técnica de nível médio. E a novidade desta norma, na questão da oferta, é ofertá-la com ênfase na educação e aprendizagem ao longo da vida. E nós vamos falar disso lá na frente. A EJA, como nós vamos chamá-la a partir de agora, é a EJA, não é o EJA, é a Educação de Jovens e Adultos. A EJA ela é organizada com muita flexibilidade. Ela pode ser semestral, modular, em segmentos, como muitas vezes primeiro segmento, segundo segmento, etapas, e pode flexibilizar o tempo e o comprimento. Para cada segmento, nós vamos chamar de segmento, tem uma correspondência de etapas e de cargas horárias específicas. Por exemplo, para os anos iniciais do ensino fundamental, qual é o objetivo dos anos iniciais? Basicamente, ele inicia com a proposta de alfabetização, ok? Então, ela pode oferecer também uma qualificação, que é um curso profissional de curta duração. Então, a carga horária ela vai ser definida pelo sistema, ou pelo sistema estadual, no caso, o Conselho Estadual, ou pelo sistema municipal, nos conselhos municipais. Mas, mesmo que seja decidido pelos sistemas, tem duas cargas horárias que são obrigatórias. 150 horas tem que ser destinado para alfabetização e 150 para noções básicas de matemática. Essa é uma exigência que veio exatamente no novo Plano Nacional de Alfabetização e que a gente está incluindo agora para garantir esses conceitos básicos de leitura, leitura da língua portuguesa e de noções de matemática. Quando a gente fala do ensino fundamental do segundo segmento, que é o 6º ano até o 9º, né, que já é um outro objetivo, não é mais como o primeiro alfabetizar e dar noções iniciais, ele fortalece a formação geral do aluno e ele teria que ter uma carga horária mínima de 1.600 horas. Vamos entender por que a EJA tem uma carga horária diferente. Vamos imaginar. Eu vou mudar, por exemplo, essa. Os anos finais do ensino fundamental são 4, 6º, 7º, 8º e 9º. Para cada ano, no ensino regular, são 800 horas. 8 vezes 4 dá 33.200 horas, é o ensino regular desse segmento. Para a EJA, ele é pela metade, ele é acelerado, ele é dado em 1.600 horas, a metade da carga horária do ensino regular. Mesma coisa ocorre no ensino médio, que o objetivo já é uma formação geral básica, no ensino médio você já pode caminhar para uma formação profissional, e 3 anos de ensino médio, a média é de 2.400 horas, e ela cai para 1.200 horas, para metade do tempo, quando você trata de EJA, porque a EJA é uma forma de aceleração para as pessoas que já são adultas, que já são maduras, que já têm uma experiência de vida e outra facilidade de aprendizagem. Os cursos de EJA, eles são desenvolvidos pela educação à distância, eles teriam a mesma duração da educação presencial. Então, 1.600 horas para o ensino
do segundo segmento do fundamental e 1.200 para o ensino médio. E tem que ser disponibilizado plataformas garantidoras do acesso, mídias, materiais didáticos impressos e tudo mais. O desenvolvimento dessa interatividade dos docentes tem que ter uma relação adequada com o professor e o número de estudantes, como qualquer curso de EJA e educação à distância. Tem que ser disponibilizada a infraestrutura tecnológica para o aluno e tem que ser feito o reconhecimento e a aceitação. Por exemplo, o aluno está estudando no EJA presencial e quer passar para o EJA Educação à Distância. Tranquilo, não há dificuldade. Tanto a educação à distância quanto o profissional, a mediação tecnológica, ele pode transitar nas várias formas de oferta. E aí, quando se fala de EJA, para o ensino médio, a oferta de EAD é limitada a 80%. Então, os 20% é exatamente para as atividades presenciais, para as orientações, para as avaliações, para todo um trabalho de interação professor-aluno, para facilitar que ele cumpra o programa. A União é que é responsável, em cooperação com os sistemas de ensino, para autorizar as escolas, para reconhecer, renovar reconhecimento dos cursos à distância, e garantindo sempre um padrão de qualidade. Lembrando que os atos de credenciamento das instituições à distância, no âmbito da unidade, devem ficar a cargo dos sistemas. Então, o que é a cargo dos sistemas? Cargo dos sistemas é quem autoriza o curso de EJA da educação básica é o Conselho Estadual de Educação, se for um curso do Estado, e o Conselho Municipal, quando for um curso em nível municipal. E a oferta de EJA à distância, fora da unidade, vamos dizer, eu estou aqui no Pará, e eu quero fazer uma oferta, eu tenho um curso aqui de educação à distância, de EJA, educação à distância, no Pará, e eu quero que ele funcione no Maranhão. Então, o meu Conselho de Educação do Pará vai entrar em articulação com o Conselho de Educação do Maranhão para poder fazer esse credenciamento desse programa que é do Estado do Pará, no outro estado, seja ele qual for, ok? Bem, o sistema de ensino, o processo de avaliação da EJA também, quando ela é desenvolvida em EAD, ela entende que ela é contínua, processual, ela é abrangente, pode ser permitida a autoavaliação do aluno, a avaliação é periódica, com exercício dos gestores sobre essa questão, um controle sobre esses desempenhos e uma avaliação rigorosa. Geralmente, as exigências da educação à distância, seja ela presencial ou seja ela EAD ou estudo regular, elas são muito exigentes. A educação de jovens e adultos, na oferta, a outra oferta, nós falamos do presencial, falamos do EAD, e na educação de jovens e adultos da educação profissional, ela segue mais ou menos a mesma linha daquela que é educação regular, que não é educação de jovens e adultos. Ela pode ser concomitante. O aluno está cursando a EJA, né? E aí a formação profissional é paralela. Pode ocorrer ou não na mesma escola. Pode ser também concomitante na forma. Em vez de ser desenvolvida simultaneamente em instituições diferentes, ela é integrada no conteúdo e é desenvolvida dentro do projeto pedagógico da mesma escola. Mas ela também pode ser integrada, que ela resulta de um currículo pedagógico que integra componentes curriculares da formação geral com a formação profissional, tanto qualificação quanto a formação técnica do indivíduo para o curso técnico, para ele sair um técnico com as possibilidades de atender a necessidade dos nossos estudantes da EJA, seja se querem uma formação mais curta, mais rápida, uma qualificação ou uma formação técnica para valer.
A educação de jovens e adultos, na ênfase à educação ao longo da vida, ela é uma novidade muito interessante e que está muito de acordo com o cenário da educação brasileira atual, de flexibilidade, pensando, né, nos diferentes públicos que são trabalhados. Ela pode ser ofertada, por exemplo, para atender os estudantes com deficiência, com transtornos funcionais específicos, transtorno do espectro autista, modalidade da EJA, de acordo com essa singularidade. Quer dizer, esses alunos podem cursar o EJA atendidos nas suas singularidades, trabalhando a acessibilidade curricular, com a utilização de metodologias, de técnicas específicas, oferta de tecnologias assistivas, de acordo com a necessidade dos estudantes. O atendimento, por exemplo, dos alunos, essa modalidade da educação especial, atendendo a educação especial, ela não abre mão dos atendimentos especializados, nós vamos ver isso lá adiante. Mas a educação com ênfase ao longo da vida, ela também atende outros públicos que têm difícil acesso. Por exemplo, os residentes em locais remotos, de difícil acesso, em periferias, de alto risco, em os grupos de pessoas, jovens e adultos privados de liberdade, que estão nos estabelecimentos penais, oportuniza o acesso à educação do campo, educação indígena, educação quilombola, educação do ribeirinho, itinerante, refugiado, migrante e outros povos tradicionais. Todos aqueles povos que têm dificuldade de acesso, aquele que, por exemplo, é itinerante, ele vai caminhando, ele é nômade, ele caminha, e ele precisa, portanto, ser olhado de uma forma diferente. Esses alunos, a gente precisa pensar no acesso e no atendimento personalizado, nas condições de acesso ao currículo, por causa da distância onde ele mora, da dificuldade, a permanência na escola, ele tem condições de ter frequência na escola, participação nas atividades que tem que ser garantida, e, afinal, que ele tenha condições realmente de estudar, de cursar aquele que ele não pôde fazer na idade correta e que está fazendo agora. A educação ao longo da vida, em todos os segmentos do contexto da EJA, implica a oportunizar uma questão que precisa ser olhada com muito carinho. Ela garante que se possa considerar como currículo as aprendizagens não formais e informais, além das formais. Formais são aquelas que estão no currículo da escola. As informais são aquelas que eu aprendo no mundo, na vida. Eu trabalhei em alguma coisa, eu sou bom de informática e eu não tenho um curso, mas eu conheço, eu tenho conhecimento de alguma questão, por exemplo, que pode ser profissional, mecânica, enfim, eu posso certificar, eu posso registrar essas aprendizagens não formais. Permite também o estudo de novas e diferentes formas de certificação, que levem em consideração o conjunto de características e de competências que a gente adquire ao longo da vida. O projeto de vida, ainda dentro dessa ênfase da educação ao longo da vida, o eixo dessa educação ao longo da vida é o projeto de vida do estudante. Ele vai determinar o percurso, o itinerário adequado às condições de aprendizagem, as competências básicas que ele já tem. Vamos analisar o projeto de vida desse aluno que abandonou o estudo ou que não teve tempo de estudar. A escola vai parar para montar o projeto de vida, vai ver o que ele sabe, o que ele já aprendeu, quais são as competências já adquiridas, onde ele quer chegar, qual é a meta dele, qual é o sonho dele. Ele quer chegar, ele quer fazer um curso de qualificação para atendimento de eletricidade. Ele já sabe alguma coisa que possa ser certificado? Ele sabe a leitura, a escrita? Eu vou qualificar, eu vou certificar essas aprendizagens para poder dar continuidade no trabalho do projeto de vida do aluno. A EJA também, com ênfase ao longo da vida, ao atender o aluno com deficiência, transtornos funcionais, etc. e tal, ele precisa do atendimento educacional especializado, daquele que a gente chama de AEE, de preferência no mesmo turno.
geralmente ele é dado no contraturno, mas o aluno da educação especial, ele às vezes tem dificuldade de voltar, tem dificuldade de locomoção, ele precisa ser acompanhado pela família, e aí é preciso 2 ônibus, quer dizer, para voltar. E aí, se a escola puder, e preferencialmente, ela pode oferecer o AEE no mesmo turno do aluno. Também, ao longo da vida, devem ser ofertados em escolas regulares comuns, não é uma escola especial, e organizar as especificidades curriculares, materiais, avaliação, de acordo com o projeto pedagógico da escola. Tem que colocar no projeto pedagógico da escola essa possibilidade de oferta de educação ao longo da vida para os jovens e adultos, dando a eles uma outra oportunidade de buscar inserção no mundo do trabalho. As turmas organizadas nesse princípio devem acolher os estudantes do primeiro segmento. Qual é o primeiro segmento? Primeira ao 5º ano. E, nesse primeiro segmento, ele acolhe. Se ele concluir, a equipe vai acompanhando esse aluno no primeiro segmento, se ele consegue concluir até o final do 5º ano, a própria equipe vai encaminhando ele para o segundo segmento, que é educação fundamental de 6º ao 9º, e terceiro segmento, que é o ensino médio. Quer dizer, o processo tem que ser permanentemente acompanhado pela equipe técnica da escola. E a avaliação e a certificação dos alunos da EJA, com ênfase na educação ao longo da vida, ele tem uma particularidade. Ele diz na lei, inclusive, que podem ser definidos currículos diferenciados, com itinerários formativos que atendam à singularidade do público da educação especial, ou das populações indígenas, ou das populações quilombolas, ou das pessoas que estão em entidades prisionais, refugiados, migrantes, zonas de difícil acesso, zonas rurais, etc. e tal. Quer dizer, a singularidade desse público pode estar contemplada nesses itinerários formativos que vão ser montados para esse currículo diferenciado que eu falei para vocês, que é a característica principal da oferta de EJA, com essa ênfase na educação ao longo da vida. No caso, por exemplo, se o aluno apresentar severas deficiências e ele não conseguir caminhar mesmo com esse currículo diferenciado, aí a escola terá que estudar uma certificação diferenciada, uma terminalidade específica que a lei promove, que não é muito valorizada hoje dentro da educação especial, porque ela discrimina, mas é uma solução viável, porque está na lei e está apoiada, portanto, pelas normas. Bem, dando continuidade, o primeiro segmento, que corresponde aos anos iniciais, ele pode ser oferecido na forma presencial, articulado com uma qualificação profissional, que compreende uma formação geral, e aí aquela carga horária que nós já falamos, de uns 150 horas para a língua portuguesa para aprender a ler, para garantir a alfabetização, e mais 150 para as normas de matemática. Ela pode também ser desenvolvida com a qualificação profissional. Então, formação inicial continuada, lembra, já ouviram falar dos FIC, que é a formação inicial e continuada, aqueles cursos de curta duração que dão logo uma qualificação e podem ajudar o jovem e o adulto a ser inserido no mercado de trabalho. Também pode, o primeiro segmento pode trabalhar articulado com isso. Já o segundo segmento, que é os anos finais, pode trabalhar só formação geral, ou pode trabalhar articulado com a educação profissional, sendo que, seja só formação geral, seja articulado com a educação profissional, o mínimo de carga horária é aquilo que nós já comentamos, 1.600 horas, que é a metade das 3.200 horas de um curso regular. E ele pode também ser articulado com a qualificação, somando 200 horas. Aí, se for com a qualificação, ele faz 1.400 horas de base comum e 200 de qualificação profissional. O terceiro segmento, qual é o terceiro segmento? É o ensino médio. Ele corresponde ao ensino médio, ele pode ser ofertado presencial ou à distância. Vamos lembrar que o à distância só pode ser a partir do 6º ano. Até o 5º ano não tem EAD. Ele só pode ser presencial. Aí a EJA
Pode ser EAD no 5º ano em diante e no ensino médio. E aí, quando for o ensino médio, os currículos podem ser tanto de formação geral como os itinerários formativos. A formação geral, vamos lembrar, ela tem a carga horária máxima de 1.200 horas. É aquilo que nós já falamos, metade das 2.400 horas do curso regular. E os sistemas podem organizar itinerários, colocando 960 horas destinadas a essa geral e 240 colocando para o itinerário formativo para uma formação profissional curta. E esses itinerários, eles podem ser de diferentes arranjos. Eles podem ser vários cursos pequenos, de 30 a 40 horas, até chegar a 200 horas, a 160, 200, até chegar onde nós queremos. E pode também estar acompanhando os itinerários da base comum. O itinerário formativo para a formação técnica, ele pode ser 240 horas de qualificação e uma carga horária mínima prevista para habilitação profissional, quando ela é acrescida de estágios. Vamos imaginar, quando é um ensino médio, EJA, e o indivíduo quer fazer um curso técnico, ele vai ter que fazer as 1.200 horas da EJA normal, e mais a carga horária dependendo da área que ele escolher. Ele pode fazer um curso de 800 horas, de gestão, por exemplo, ou de 1.200 horas, se for da área de saúde. Aí é uma escolha. Lembrando que a língua inglesa é um componente obrigatório a partir do 2º segmento, mesmo na EJA, e ela pode ser... e essa EJA ela pode ser muito flexibilizada. Vou falar agora para vocês, já caminhando para o final, de 4 formas de flexibilizar. EJA combinada é uma forma de flexibilizar. O aluno ele tem dificuldade de horário, de ir para a escola, e aí o professor vai pegar o currículo dele e vai fazer uma parte direta e uma parte que ele chama indireta, ok? A parte direta, 30% da carga horária. Essa parte direta é presencial, é junto com o professor. E a parte indireta, 70% da carga horária, ela é à distância. Não quer dizer que seja online, não. Ele vai para casa, vai desenvolver o trabalho que o professor vai programar com ele, vai vencer os módulos, estudar e depois vai ser avaliado. Então, nesse caso, muitos estados, o estado do Pará, por exemplo, ele trabalha o que a gente chama EJA personalizada. O indivíduo, individualmente, vai lá, se inscreve e ele faz o ritmo dele, personalizado. Nas 70% da carga horária em casa, ele avança como ele quiser. Quando ele está pronto, ele vai lá e faz a prova com o professor. Essa é a EJA combinada com o professor. A EJA direcionada, ela é uma alternativa que atende muito o público trabalhador. Ela também trabalha uma carga horária planejada pelos professores e ele pode, por exemplo, ele precisa chegar mais tarde na escola porque o turno dele de trabalho vai além, ou ele precisa sair mais cedo porque mora longe. Ele vai combinando essa carga horária que ele não estiver presente, ele vai fazer trabalhos em casa e vai apresentar as tarefas para o professor. Essa EJA direcionada, ela também pode ser trabalhada dentro das empresas, em atividades dentro da empresa. Por exemplo, às vezes, é mais fácil uma empresa montar uma turma de EJA dentro da sua fábrica, da sua loja, enfim, por quê? Porque o tempo que o indivíduo leva para sair do seu emprego, para chegar na escola, ele perde tempo de estudo. E aí os sistemas eles teriam que regulamentar isso, mas é possível essa flexibilidade, é possível funcionar as EJAs dentro dos ambientes de trabalho. Eles podem também ter essas duas, então uma é combinada, uma é articulada, né, com direcionada, que a gente chama, a terceira é a multi-etapas. Lembram aquele sistema que se usa de multisseriado nas escolas? É a mesma coisa. A EJA multietapa, por exemplo, o número de alunos não dá para montar uma turma. Numa aldeia, eu só tenho 5 alunos daquele nível, tenho 3 alunos do outro nível, e aí eu junto essas turmas em multietapas, do mesmo jeito que a gente monta na escola regular o multisseriado.
E essa multietapa, ela pode atender a situação que a gente chama de baixa demanda. Eu vou, por exemplo, num quilombo, num grupo de quilombolas. Lá eu tenho tantos alunos para o primeiro ano, tantos para o segundo, tantos para o terceiro, a mesma coisa aqui para a etapa. Primeiro segmento eu tenho tantos, para o segundo segmento junto todo mundo, e o professor vai fazer, então, uma metodologia para atender de tantas a tantas horas aquele segmento, de tanto a tanto outro segmento, e assim sucessivamente. Essa metodologia de multietapas, ela atende o refugiado, o migrante que está lá no abrigo, e a gente pode montar uma classe dentro dos abrigos, flexibilização, a lei apoiando todos esses grupos diversos que têm dificuldade e que precisam ser atendidos de acordo com as suas. E a última é o que a gente chama, a última flexibilização, tem a multietapa, a combinada, a articulada com os professores, e tem a vinculada. Essa é aquela, vamos dizer assim, eu tenho um município que tem um grupo de alunos longe da escola. Eu posso montar, então, uma turma vinculada, uma turma que é anexa daquela escola, e ela funciona lá com o grupo de alunos dele, que pode ser de multietapa, mas essa sala de aula ela vai funcionar agregada à escola. Toda a documentação, as provas, o controle, a coordenação vai ser feita da escola, mas para que esse aluno não tenha que se deslocar, às vezes de um local muito distante, a classe dele é lá, o professor vai até lá e traz a documentação dele todo para cá. Então, vocês veem que a flexibilidade é uma característica hoje da EJA. Nós temos que buscar esse aluno onde ele esteja, nós temos que dar oportunidade para esse aluno de cursar aquilo. Eu diria que a EJA é pagamento de dívida que a sociedade faz. Se ela não oferecer oportunidade para esse aluno no tempo certo, na idade certa, no momento certo, ela tem uma dívida com esse aluno. E essa dívida ela tem que ser flexibilizada para pagar. É como se a gente pudesse dizer assim, paga a dívida parceladamente, passa a dívida, pague essa dívida, mas da forma que o aluno puder efetivamente pagar. Enfim, EJA é um processo que deve encorajar, informar e conduzir o aluno a sucesso. Ele tem que ser reintegrado na sociedade, tem que ajudar a autoestima dele, tem que ensinar a ler e escrever, tem que avançar na escolaridade, e essa é a proposta, que o aluno possa ter acesso à escola, participar e ter sucesso, e possa realmente se estabelecer na sociedade com um novo status, o status de um aluno que tem escolaridade. E essa é a proposta. Eu quero dizer que o sistema ele precisa se preocupar em preparar professores para lidar com esse público. Por exemplo, as modalidades ela têm essa característica. O professor da escola indígena, ele de preferência deve ser um indígena que compreenda a cultura, que conheça o sistema de um povo, de uma comunidade indígena, para ele poder se relacionar melhor. O quilombola, a mesma coisa, do campo, a mesma coisa. E o professor da escola do jovem e do adulto, ele tem que ser preparado para ter sensibilidade para lidar com aquela idade. Uma pessoa mais madura, que já viveu, que já experienciou a vida e que tem uma outra visão, que às vezes o conteúdo tem que ser trabalhado de uma forma muito inteligente e muito interessante. Eu acho que todo mundo, cada um de nós, deve cumprir o seu papel e ajudar essa modalidade a sair do papel e dar oportunidade à sociedade de trilhar um caminho melhor para a sua atuação na sociedade. Um beijo no coração de todos, espero que tenha ajudado a compreender melhor essa modalidade de ensino que pretende inserir na sociedade o jovem e o adulto que não teve oportunidade na idade certa. Obrigada.